Vai. Olá, me chamo Vitória Oliveira. Me chamo Antônio Carlos. Nós somos estudantes do segundo ano B da Escola Jacob Nobre e estamos aqui para gravar o podcast que se chama Visitando a História, a importância das mulheres na construção do açude arrojado de Lisboa. E temos como convidada a professora Sandra dos Santos, formada em História, e a professora Lila de Oliveira, formada em Pedagogia e Letra. Ambas têm um carinho enorme pela nossa cidade, Banabuiú. Podem apresentar, falar, fazer comentários? Fala, sim. Só agradecer, né, o convite dos alunos para participar desse podcast, falar um pouco da história de Banabuiú. É sempre muito prazeroso, né? Eu acho que eu e a tia Lila, a gente tem isso como realmente muito forte. A gente gosta muito dessa cidade, a gente vive essa cidade, né? Tanto é que quando eu fui embora eu tive que voltar porque eu precisava estar aqui de novo. E é isso, é muito bom. Sempre falar de Banabuiú é sempre muito bom. Certo, eu também agradeço aos alunos, né? Porque mesmo eu estando aqui em casa, mas vocês não esqueceram de mim. Eu me sinto honrada e orgulhosa, principalmente porque a gente vai tratar de um tema das mulheres e que elas foram invisibilizadas ao longo da história. E naquela época que vocês estão pesquisando mais ainda. Então é bom esse momento para a gente dar o nosso grito e dizer que a gente existe, né? Que as mulheres também existiram nessa época, né? Então, nós podemos iniciar falando sobre a importância do açude, os impactos que o açude teve na nossa cidade. Certo. Bem, pessoal, na década de 30, o Infox, que era o antigo DENOX, né, que é Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, depois ele virou o DENOX, eles fizeram um estudo aqui no Nordeste para saber onde existia a possibilidade de barrar rios para fazer açudes. E o rio Banabuiú é um dos maiores rios do estado do Ceará. Então, ele nasce assim nas cabeceiras do Senado Pompeu, Piruí, né? E ele desce até se encontrar com o mar lá no Jaguaribe, mais precisamente no Aracati, entendeu? Com Jaguaribe, Com Jaguaribe, o rio Jaguaribe, quando eu me refiro ao rio Jaguaribe, e depois desemboca no mar. E existiam vários lugares para que fosse escolhido para barrar o rio Banabuiú, mas escolheram essa região por quê? Eu costumo dizer que o Banabuiú é um lugar que ele tem muitas peculiaridades, por isso que ele se desenvolve. O que fez o Banabuiú ser barrado exatamente aqui onde nós estamos hoje é aquela cordilheira de serra, que já seria uma parede natural, né? E também por conta do solo, que é argiloso, é barro, né? É um solo argiloso e que ele é impermeável, diferente de Laranjeiras, que já era uma vila que existia, mas lá é arenoso. É tanto que o pessoal compra a areia lá em Laranjeiras. Né? Então foram essas duas peculiaridades que trouxeram a construção do açude para cá. E aqui só existia, nessa região, gente, só existia uma fazenda, a Fazenda Amendoim, do senhor Zezinho Queiroz, o maior dono de terra aqui do Banabuiú. Tá certo? Já existia Laranjeiras, com mais de 150 anos, e Barra do Sitiá, com mais de 300 anos hoje, né? E Rinaré também já com mais de 100 anos, né? E então foram essas características que trouxeram para cá. Para construir o açude aqui, primeiro eles construíram uma cidade. O Banabuiú, pessoal, na parte do DENOX, ele é uma cidade projetada, tá certo? É uma cidade que era projetada, tinha cinema, escola, posto de saúde, praça, igrejas, uma igreja, né? E as residências, as vilas. E era assim, gente, a vila dos engenheiros, a casa do chefe, a vila dos funcionários técnicos que tinham mais um poder aquisitivo. E nós, né, no meu caso, eu morava nessa cidade projetada na Rua do Arame, que era uma rua feita praticamente de casas de taipa. E nós morávamos nessa parte que era cercada por arame farpado.
que a gente era separado da rua, do outro lado da cidade, que era onde ficava o comércio e a rua. Então, e paralela a essa construção dessa cidade, foi sendo construído o açude, pelo Jardenox, né? Isso tudo, pessoal, começou em 1951. Mas, Passaram-se muitos anos, né, para isso. finalizar. Para finalizar, a obra foi, se não me engano, 28 de novembro de 1959. Por aí, Foi né? inaugurado em 66. Inaugurado, né? Mas foi concluída. E teve alguns atropelos nesse, tipo assim, a barragem quase que arrombou com o inverno grande, Foi um entendeu? processo muito longo. Muito longo. Foi de 3 décadas, né? 3 décadas de construção. A Ivoneide, né, a professora Ivoneide, ela fez a monografia dela também falando sobre a construção do açude, e ela usa muito esse termo, né, que foi uma obra faraônica. Faraônica. Né? Ela até tem um termo que eu também usei na minha monografia, que o Egito está para Nilo, assim como o Bonabu está para o Rajado de Lisboa, né? Porque foi a construção do açude que fez com que a cidade surgisse. Então, assim, quando você fala sobre o impacto, né, da construção do açude para o Guanabuiú, o impacto ele é total, porque não havia Guanabuiú. Não havia a cidade, não havia o perímetro urbano que a gente conhece hoje. Tudo vem depois da construção do açude. Nós existimos aqui por conta da construção do açude. Exatamente. A cidade se formou por conta do açude. Sim, havia essas vilas, né? E aí foram se formando outros. Tinha a fazenda do PJ, né? Que ele inclusive fornecia para o Denox, quando começou a construção do açude, ele veio para cá. Ali ao lado da Libra. Que é o Tanquinhos, né? Hoje daquela região, né? Valença, o Tanquinhos, né? Até aqui, perto da Libra. Sim. O meu avô dizia que as terras dele eram mais ou menos onde é o Marrocos, até perto do Léo Borges. Eu não especifico exatamente, não. Mas que tudo ali pertencia ao PJ, né? Só que mudou muita coisa. Então, assim, o impacto é total. Né? E aí a gente, quando fala muito da construção do açude, a gente frisa muito a questão dos caçapos, né? Os trabalhadores caçapos. E apesar das mulheres não estarem à frente da construção do açude, elas tiveram um impacto importantíssimo, porque elas eram esposas, elas eram filhas, né? Isso. Como a tia Lila. E depois essa geografia social, formada por nós, né? Que estamos hoje aqui. Contextualizamos a cidade, os impactos do açude. Agora vamos iniciar o tema do nosso projeto, que é sobre as mulheres e a importância delas. Então, vocês podem falar o perfil das mulheres que trabalhavam naquela época, como elas eram, de onde vieram, as pioneiras. Eu posso mostrar aqui uma foto, que eu acho que ela é histórica. Essa foto aqui, gente, ela data de 1959, mas elas já tinham chegado aqui antes. Isso aqui foi um seminário realizado na escola Howard Kidd. Na escola Howard Kidd, elas eram esposas de engenheiros, dos engenheiros, e do senhor Geraldo Marques, que foi o primeiro que chegou aqui, né? E elas foram algumas das pioneiras, porque vieram com seus maridos e também foram as primeiras professoras da escola Howard Kidd. Isso aqui era um seminário, Sandrinha. Mas essa foto é uma foto histórica. Histórica, né? Show. Pronto. Uma seria essas aqui que vieram, né? A gente não sabe nem direito, tinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil todo, né, Sandrinha? Chegava gente aqui de todo o Brasil, né? O próprio Raul Urquide dizia que ele era Boliviano. Ele não era nem brasileiro. Era. Daí o nome Urquide, né? Ele era boliviano, morreu muito jovem, né? Então, essas mulheres que trabalhavam aqui na época eram mulheres sertanejas,
né? Donas de casa, cuidavam dos filhos e muitas outras funções. A gente pode destacar aqui, por exemplo, além das comerciantes, né, eu faço um destaque a essas mulheres, porque o comércio do Bonabuiú, ele tem um significado muito interessante para as mulheres. O comércio é do casal, mas a mulher se destaca. Pode ver a Madrinha Maria, do Itama Cajazeiras, a Zumira, né? A Dona Eunice, a Selene, né? Todas essas mulheres, elas têm, e isso é histórico. Então teve essas mulheres, esse perfil de mulheres comerciantes, porque elas também comercializavam comida pronta para vender para os caçacos e para os trabalhadores, né? Teve essa. Tinha, no caso, as esposas dos caçacos, elas eram mais donas de casa. Elas, né, trabalhavam mais nesse ramo, né, de cuidar da família e também ajudar o marido no sustento dos filhos. Tinha essa importância. Que era uma função importantíssima, né? Que durante muito tempo não era nem levada em consideração como uma atividade importante, mas hoje, né, a gente já tem essa percepção de que ser dona de casa é uma tarefa muito difícil, uma responsabilidade muito grande. E assim, eu vejo o nosso município como pioneiro em muitas coisas. Né? A gente é um município muito jovem. Né? Você imagina que, apesar de foi emancipado só em 88, mas mesmo assim é um município muito jovem, porque a gente começou a existir na década de 50. Eu acho que dessas cidades que tem ao redor do Bonabuiú, todas já são centenárias, né? Então tem uma história já muito forte, muito formada. E nós somos pioneiros em muitas coisas. As mulheres aqui do Bonabuiú, eu acho que a gente tem uma característica muito grande de empoderamento mesmo, de força, de resistência. Eu pego muito assim, a minha referência quanto bonabuiense, da minha formação, porque eu lembro que o meu avô era o comerciante, mas a minha avó, ela era a força da casa, né? Minha avó era quem era, ela era a manda-chuva mesmo. É o sistema matriarcal, né? Sim, ela era a matriarca mesmo. E assim, não só nisso, a gente vê tipo, o comércio, as professoras, o Denox tinham funcionários, né, que eram as professoras, as parteiras, né? Então assim, foram atividades muito significativas e que deixou um legado muito forte. A gente pode destacar como professora, né, a dona Marlene Freire, a dona Nilda Batista, a mãe da Cristina, né, da família da Sandrinha. É o nome da rua da escola. A gente tem uma tia sua que mora até em Mauriti, que é a tia Graça. A dona Graça, né? Tem muitos outros. Eu falo professores nessa época, década de 60. Tá certo? Da construção, a Francinete, né? E a maioria das professoras que davam aula no Ralph Kid, elas eram esposas de algum funcionário que vinha trabalhar aqui. Entendeu? Então elas tiveram uma importância grandiosa nessa construção do Bonabuiú. As parteiras também, né? Como a dona Maria Miguel, a dona Miísa, a dona Chicória, que foram mulheres que faziam os partos na casa delas, tinha um quarto, uma espécie de, né? Um quarto de uma enfermaria, onde elas abrigavam aquela que precisava de um cuidado maior, né? Então foram mulheres, né, que ajudaram a construir o Bonabuiú na sua função que ela exercia. Muitos filhos de Bonabuiú. Sim, e muitas tinham a função, até como a Julia destacou, que o marido trabalhava na construção do açude, mas elas tinham às vezes uma rocinha, né, perto de casa, uma horta, que cuidavam e faziam trabalhos como costura, vendiam alguma coisa, né? Tinha sempre, eram ativas, né? Todos cuidando da casa. Batalhadoras. Faziam queijo, vendiam leite, faziam comidas derivadas do leite, né? Minha mãe fazia isso. Manteiga da terra, queijo e vendia leite. Né? E a gente, assim, pegando a história atual da nossa cidade, nós temos uma herança muito forte disso, né?
nós temos muitas mulheres que têm nível superior, nós temos muitas mulheres que deram continuidade nos estudos, né, que são mestres, que vai fazer doutorado, e por aí vai, que mantiveram o comércio da família, que hoje são comerciantes consolidadas, que têm outras profissões, né? Nós temos Ingressaram na política. Sim, que ingressaram na política. Então a gente tem tudo, né? A dona Tereza Rodrigues, né? Uma das pioneiras aqui na política, enfim. A gente tem papéis de mulheres no Bonaviú que ele começa junto com a emancipação, alguns pouco antes, e que quando você vai pegar outras cidades próximas como referência, não tinha essa força, né, essa visão, né, esse respeito até que algumas mulheres tinham e tem aqui na nossa cidade. Sim, muitas mulheres também trabalhavam na roça, tinham as barraqueiras, né, que faziam comida para os caçados, as lavadeiras, que inclusive a gente escutou alguns relatos hoje de mulheres que falaram que tinham as lavadeiras, que elas iam pegar Na beira água do rio. Lavavam roupa na os caçados pagavam. Isso. Então, era comum em alguns pontos do rio Bonaviú ter pedras para poder bater roupa. A expressão era essa, batia roupa, botava para quarar nas pedrinhas, nos pedregulhos, depois enxaguava a roupa. Então essas mulheres foram extremamente importantes, são até hoje, né? Para a construção da nossa cidade, a moral da nossa cidade. E entrando aqui no assunto da violência que essas mulheres sofriam. A Sandrinha até comentou que lá na FECLESC tem um jornal, né, que fala sobre os abusos. Quando eu estava pesquisando para fazer a minha monografia, aí eu achei lá na FECLESC que tem os jornais do povo, né, do início da década de 50. E ele relata, tem muito, assim, de 51 mais ou menos até 57, 58, se fala muito sobre o Bonaviú, porque era uma obra muito grande, né? O Bonaviú veio para ser, na época, o segundo maior açude do estado do Ceará. Então sempre tinha uma nota falando alguma coisa da construção do açude. E algumas dessas notas, elas falam um pouquinho sobre a violência sexual que tinha aqui. Inclusive um médico que era aqui que trabalhava, né, na frente da construção do açude, ele fazia essas denúncias de meninas ainda muito novas, de 11, 12 anos, que tinham relações com engenheiros ou com funcionários do Denox, e tinha eu acho que tem um de 53, de 1953, acho que é abril de 53, que ele fala muito sobre isso, inclusive da questão da pobreza, que era muito grande, e muitas vezes se submetiam a essa situação por conta, né, em troca de alimentos, para sobreviver em troca de alimentos. Então, e assim, não tinha como ser diferente, porque a gente está num contexto em que as mulheres são uma minoria social, né, desde que a gente se entende enquanto sociedade. E ainda mais naquela época, né, que as mulheres não tinham participação ativa na sociedade, não tinham vez. Pronto, gente, e sobre isso, viu, Sandrinha, eu queria complementar, muito legal a sua fala, viu? Eu não sabia da existência dessas notícias no jornal, né? Lá na FECLESC que eu sei que quando a gente fez aquele trabalho juntas, né? A gente tem uma notícia que foi a Raquel de Queiroz que escreveu, sobre as condições subhumanas que eles viviam, como se fosse campos de concentração, e a miséria era tão grande. E quando a gente fala em violência contra a mulher, especialmente a violência sexual, da qual a gente tem medo de falar, tem um certo medo, mas mesmo assim a gente fala, mesmo tendo medo, a gente encara o medo e fala. Eu sei que existia isso, porque eu vivi essa época, eu assisti algumas conversas e episódios sobre isso. Então, tinha casos, pessoal, que na festa de aniversário de 15 anos, a menina era dada de troféu. Entendeu? Então, eu também relato aqui no nosso livro, né? O livro Panapuná, Vale das Borboletas, quando a gente não tem como dizer de uma violência ou de um abuso, a gente se vale da poesia para poder dizer a verdade. Então, eu escrevi a lenda do véu de noiva. Por que o véu de noiva?
Então, eu peguei uma história, foi na seca de 1958, uma família migrou do Rinaré, ali do lado do Muriá, para o lado do Cariri, atrás de construção de açude para ter trabalho. A família foi, tinha uma meninazinha de 13 anos, e eles foram, e na caminhada tinha um açude de construção, e o agrimensor, que era o responsável pela construção, ele quis a menina para ele, e o pai vendeu. E na noite que ele foi, né, estar com ela, né, digamos assim, ela fugiu no meio do mato e ela se perdeu. Encontraram ela morta perto do Cariri. E lá tem um local sagrado, quem me contou isso foi um ex-padre lá do Cariri, que eu tive aulas de latim com ele, que tem lá, é a Gruta da Menininha. Ela saiu daqui fugindo da fome e depois fugindo da violência sexual. Ela era do Bonabuiú. Então eu peguei a história dela e poetizei e fiz a lenda do Vale das Borboletas para poder denunciar o que essas meninas sofreram, né? E por aí vai. Além de ter, pessoal, a gente também tem vergonha de dizer, mas o Bonabuiú, ele teve um espaço, né, onde tinha mulheres que comercializavam seus corpos, mas que era um homem que tinha elas como funcionário, e era o homem que recebia o dinheiro, né? E elas viviam em condições subhumanas. E eu era menina, muito nova, e eu tinha vontade de visitar lá para ver. E a minha mãe não deixava. E eu tinha pena delas, né? E existia essas mulheres que sofriam esse tipo de violência sexual desses homens, né? Violência física também. Física. Pressão. E psicológica. Outra coisa que a gente cabe dizer é que no contexto familiar e doméstico, essas mulheres sofriam também. Porque os homens, para aguentar a vida dura e árdua de trabalhar nesse sol quente, né, sem ter direito que comer nem o que beber, eles bebiam muita cachaça para aguentar a vida. Chegavam em casa Bêbado e tinha violência doméstica. E é tanto, pessoal, que grande parte dos funcionários do DENOX, especialmente os caçados, se tornaram alcoólatras. Eu tenho um texto sobre isso, que é tipo assim, todos os caminhos de Bonabuiú levam a um bar. Aqui no Bonabuiú tem essa tradição. Ganha um torneio de futebol, a comemoração é comida e bebida. Né? E isso promove, né, a prática do alcoolismo, né, de certa forma. Então teve também essas questões, né? Nós mesmos escutamos relatos de mulheres que sofreram agressão física, inclusive estavam grávidas, perderam o bebê, e também a questão do silenciamento, da pressão psicológica, por exemplo. Escutamos também relatos de mulheres que, se estivessem em público, o marido não deixava elas falarem, ficarem se expressando, porque brigavam. Olha aí, como eu falei, a Eunice do Zé de Souza, então ela tem um dom, né, o Zé de Souza. A Exumira de José Mesquita, né? Percebam que elas tinham um dono, né? A única que eu via, a Maria do Itamar, a que eu não via ter esse dono, era a Dona Nilda. A Dona Nilda era a Dona Nilda, a nossa professora, né? Que ela nos ensinava como se portar na sociedade, essas coisas, né? Mimosinhas que ela tinha. A tia Cristina fala muito com o seu Aloysio, ele era muito à frente. E o seu Aloysio não era machista. Ele era muito à frente do tempo dele, né? Tanto é que ela disse que escutou a vida inteira ele dizer que o melhor marido para a mulher deveria ter no emprego. Né? Que elas tinham que estudar, as filhas tinham que estudar, tinham que trabalhar, que não era para depender de ninguém. Então, assim, talvez até por essa postura já fale, né? Ele não era a Dona Nilda do seu Aloysio, era a Dona Nilda. Era a professora que era tida como uma médica, porque tinha ela consultava a gente. De saúde, né? Sabia fazer um soro caseiro, sabia fazer um curativo, sabia? Algumas coisas que hoje pra gente é muito básico. Mas na década de 50, 60, onde não havia nenhuma estrutura, né? nem social, nem política,
que sustentasse, né, que desse base para a formação da cidade.